Boa noite a todos, né? Oficialmente agora. Felizmente, o nosso AVA lá não ajuda, né? Então, nós temos que partir para a segunda opção, tá certo? Então, Serginho Castilho, a Adrilene, todo mundo junto aí. Então, nós, até aqui, eu vou fazer um espectro das aulas que nós já tivemos, do que nós já falamos. Se tiver alguma dúvida e quiser perguntar nesse interstício, eu estarei tirando as dúvidas, que hoje provavelmente nós vamos até às 10 horas, tá certo? Então, na primeira aula nossa, nós falamos sobre as noções do direito penal, né? Basicamente, tivemos só uma aula, infelizmente, né? Mas, passado isso, e passada essa situação que estamos atravessando, aí eu passei um trabalho para os senhores que era sobre a evolução histórica do direito penal. Todos vocês fizeram, né? E postaram o trabalho. Não deu para nós termos uma noção, interagirmos devido a essa situação que estamos passando, como já falei. Então, nas noções do direito penal, nós falamos sobre denominação do direito penal, postei lá, nós fizemos uma aula online, sobre as características, o conteúdo e a divisão do direito penal, falamos sobre as modalidades do direito penal, as funções do direito penal, a relação do direito penal com outros ramos do direito, e isso nós veremos em quase todas as aulas, principalmente quando eu falei para os senhores que é um flagrante a questão de nós interagirmos e estar sempre em contato latente com o direito constitucional, né? Aí nós falamos da criminalização primária, secundária, terciária, a redescoberta da vítima, que é a privatização do direito penal, né? E falamos sobre os princípios do direito penal, falamos quase todos os princípios dessa parte, desse direito penal 1, e os senhores falaram no trabalho sobre a evolução histórica do direito penal e as tendências modernas. Algum grupo falaria desde a antiguidade até as tendências modernas, certo? E aí também nós falamos, depois, na aula passada, nós entramos no G2 falando das fontes do direito penal. E a primeira aula ali, né, nós falamos das considerações iniciais desse direito penal, né? Falamos também da origem, do local de onde provém essa fonte, que a fonte ela é empregada para designar uma manifestação do direito. Falamos das fontes materiais, né, que são as substanciais ou de produção. Falamos das fontes formais, ou de cognição ou de conhecimento. Também falamos da fonte formal, onde ela subdivide em imediata e imediata. Imediata é a lei, e a secundária, que é a Constituição, os costumes, os princípios gerais de direito, né? Os princípios vão se dividir lá aqui contra as leges, que é o negativo, segunda leges, que é o interpretativo, e préter leges, que é o interrogativo, né? Falamos nesses princípios gerais de direito. Aí falamos também sobre tratados e princípios, atos administrativos e jurisprudências, né? Desde já, eu quero parabenizar o Gilvan pela coragem dele. Ontem eu tenho ele adicionado na minha rede social do Instagram, e ele fez um vídeo lá sobre jurisprudência, que ele falou que ouvia os professores falar em sala de aula e não conseguia entender o que era jurisprudência. Isso é de grande louvor, e eu quero parabenizá-lo pela sua humildade, né? E também nós estaremos aqui hoje esclarecendo o que é uma jurisprudência, né? De uma forma mais aprofundada, tá certo? Então, nós falamos aqui nesses 5 minutinhos aqui, todo o cenário do que nós passamos no G1 e no G2, né? E aí, hoje nós entraremos na interpretação do direito penal. Interpretação e também a parte de aplicação do direito penal. Nessa primeira aula dos senhores, né, essa primeira aula será mais uma questão de conhecer essa parte introdutória do direito penal. Por isso que é muita teoria,
Os senhores ainda não entrarão nesse semestre nos códigos, nos artigos do Código Penal, né? E às vezes os senhores ouvem falar, mas isso é mais à frente, tá certo? Por enquanto, nós estamos na parte de noções e na parte introdutória e depois na aplicação desse direito penal, tá certo? Passado isso, senhores, essa é a chave aí que eu passei para os senhores, é o código para os senhores, para nós estarmos entrando na matéria de hoje. E antes de nós entrarmos, eu quero perguntar para os senhores o que os senhores, alguns alunos, igual eu vi o Gilvan fazer essa pergunta, ele fez o vídeo lá no Instagram, e eu perguntar para os senhores, qual é a dificuldade que os senhores têm na minha matéria de direito penal? Pode responder um por vez, porque todo mundo congestiona a resposta aí tá? A Cedilene, a Maria, a Gabriela Marana, Diogo Magalhães, a Érica Santana, né? Então, e também eu perguntei aos senhores o que os senhores têm mais de dificuldade nessa matéria de direito penal. Pelo jeito, eu acho que ninguém tem dúvida nenhuma, né? Ninguém perguntou nada. E também o que os senhores acham de complicado no processo de entendimento dessa matéria. Porque nessa parte introdutória, ela não é facílima, né? Até quando vai para a aplicação, ela se torna mais difícil. Alguém tem alguma pergunta? Vai querer se falar? Ou depois vai falar com a gente aí, comigo, também com o Glauber, os outros professores? Tem aquela dificuldade na matéria que você se encontra. Por isso que eu estou fazendo essas perguntas aqui. Tá certo? Ninguém tem dúvida nenhuma? Podemos entrar na matéria já? Ou tem alguma pergunta? Natália, Robson Pereira. Fala, Robson. Nenhuma pergunta, né? Então, porque vimos muito pouco, por enquanto, né? A Maria Gabriela, então é difícil saber definir agora o que é a maior dificuldade. O João Vilmar está falando que a questão é que tudo que é novo, é um momento, traz mais dificuldade, certo? Falou, realmente, né? Instâncias. Quais são as instâncias? Gilvan. A linguagem do senhor é tranquila, mas o conteúdo é complexo mesmo. É verdade, Marlos. Instância, Gilvan. Por exemplo, vou responder a do Gilvan primeiro aí. Tá. Pensa, eu vou falar de uma forma bem simplória para que você entenda. O juiz aqui, o juiz de piso, o juiz da ACO, chama-se a juiz ACO. Vocês vão ter que pegar essa chave aí, esses códigos, certo? Isso aqui já são códigos, para você se entrelaçar perante o direito. Então, o juiz de piso, o juiz da comarca, ele é chamado primeira instância, né? Segunda instância é o Tribunal de Justiça em Porto Velho, no nosso caso. É o Tribunal de Justiça de cada membro, Estado membro, tem um Tribunal de Justiça. Nós aqui temos Tribunal de Justiça, fica em Porto Velho. E geralmente fica na capital, Gilvan. E a terceira instância, no caso, seria o STF, né? O STJ e o STF. E o STJ, nós veremos mais aprofundado lá para o 7º, 6º período, aí, nós falaremos sobre o STF é o quê? É o guardião da Constituição Federal. O STF. Já o STJ é que vai tratar mais das coisas relativo ao quê? A questão do direito penal, certo? Poucas vezes, ou raras vezes, exceto em um recurso extraordinário, nós chegaremos ao STJ, né? Até porque tem um critério para ser analisado no juiz, eu não vou nem falar o nome para não confundir os senhores. Então, o juiz analisa esse critério, se manda ou não manda. O juiz não, o desembargador. E cada instância que você vai subindo, Gilvan, ela vai se mudando a nomenclatura. Por exemplo, juiz ACO, juiz aqui da nossa comarca. Quando ele vai para o tribunal, ele chama-se desembargador.
Quando ele vai para o STJ, né, ele vai se tornar, o STJ e o STF, ele vai se tornar ministro, tá? Falando em poucas palavras aí para você entender. É diferente, professor, do que estar em uma sala de aula. Ah, com certeza, né? Até porque essa nostalgia, essa forma de ter esse feedback, eu não gosto de ficar sentado aqui também, eu gosto de caminhar e me expressar. Parece que quando eu caminho, oxigeno o meu cérebro e as coisas funcionam de uma melhor, né? O curso é bastante teórico e às vezes as matérias se misturam, mas estamos aqui para isso. Então, realmente, o João falou uma realidade aí, o João Vilmar. Ele está falando que as matérias, às vezes... Então, quando eu falei de lei ordinária e lei complementar, é porque nós vamos precisar da Constituição Federal. O direito penal ele está totalmente entrelaçado ao direito constitucional, né? E aí, como eu estava falando para os senhores, como eu falo rápido e tem uma ação rápida, muitas das vezes aqui não dá para entrar nesse feedback, né? Então, assim, mas tirando isso, Gilvan, as perguntas são totalmente pertinentes e quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela sua coragem, porque eu, particularmente, quando eu estava na academia ainda, né, eu não fiz essa parte, esse feedback, não perguntar, ficava com vergonha, achava que era uma pergunta que muitas das vezes pensava que era uma pergunta simplória, e o meu humilde pensamento, né, naquela época, e aí eu não perguntava, e tive muita dificuldade. Parabéns se você já está se entrelaçando nesse direito, tá certo? E os senhores têm total liberdade, gente, ninguém sabe tudo, nem eu sei tudo, entendeu? Então, assim, pode perguntar para os outros professores, nós estamos à inteira disposição, tá certo? Então, tirando nós estamos perguntando esse cenário, que é para nós também melhorarmos como professores, né, porque nós só vamos tirar essa dificuldade de vocês se ela for passada para nós. Professor, sabendo que nem todos os bens jurídicos merecem tutela penal, cite, por favor, outro exemplo de bem jurídico tutelado pelo direito penal sem ser a vida. Você quer saber, né? Essa já é uma pergunta bem aprofundada, né? Mas eu vou falar, todos os bens jurídicos, quais são os bens jurídicos? Pode ser um móvel, um carro, meu carro, né? Você falou da vida, que é o furto. E o Estado protege esse bem jurídico. Protege de que forma? Através, quando, por exemplo, se alguém entrar aqui na minha casa agora, né, o Estado tem que proteger esse bem jurídico. A questão seria o que os senhores acham que pode ser melhorado para poderem entender melhor o conteúdo. O Glauber está aí, ele está online aqui, ele está perguntando o que os senhores queriam que mudassem para melhorar o conteúdo. Eu penso que, neste momento, as dificuldades são inúmeras, né? Então, devido a essa problemática, questão de AVA, não conseguia entrar, nós nunca iniciamos a aula no momento correto, tem todo esse atraso aí que também tira um pouco a gente do centro. O meu xará aí, o Odair, ele mesmo falou das outras vezes que ele estava já esgotado, né? Eu vi no grupo, não estava assistindo a aula, mas eu vi no grupo, né? Então, eu penso que as dificuldades são inúmeras, né? Nesse momento agora. Por exemplo, eu mesmo estou quebrando um paradigma da minha vida. Essa questão de... Eu até falei na outra aula, é a questão de estar se vendo, né? Através de fotos, de filmagens, essas coisas assim. Mas a nossa vida é quebra de paradigma, né? A Gabriela Marana, ela perguntou, Vilmar, com toda certeza seria mais a circunstância que não está permitindo. Falou tudo, né? Falou tudo aí a Gabriela Marana, porque essa dificuldade nos atrasa muito, né? Mas a vida é seguindo em frente, né? O hino que estava tocando aí, não sei se os senhores prestaram atenção, Nunca Pare de Lutar, tá? Então, apesar da circunstância, da situação, nós não podemos parar de lutar, tá certo? Então, vamos em frente. Aí, outro exemplo também que você deu do bem jurídico tutelado, né, pelo Estado, é o que o Estado tem que nos resguardar, né, de todas as formas. Quando eu sou, por exemplo, se eu for xingado na rua, o Estado tem que me dar essa proteção. Alguém xingar, macaco, por exemplo, que é um crime contra a honra. E aí, esse crime contra a honra, o Estado me protege. Isso contra a imagem, contra a pessoa, né? O exemplo que eu dei não é contra a honra, é mais contra a dignidade da pessoa, né?
Então, são essas questões, né? Os professores principais são sempre anteriores à norma jurídica, os princípios. Os princípios, eles vão estar sempre entrelaçados. Dependendo se você... Eles serão quase que sempre anterior à norma jurídica, mas nós temos que entender que ele não vai fazer, muitas das vezes, parte dessa norma jurídica, porque ele vem para aclarar e dar, por exemplo, princípio da legalidade, ele vai dar base para que aquilo não seja violado. E ele pode vir anterior à norma, nesse contexto, porque ele vem para não ser violado e não deixar com que determinadas coisas sejam feitas para violar um direito do réu. O Gladys Aguiar, nesse caso, a honra seria o bem. É o bem maior que nós temos, o bem jurídico tutelado. Qual o bem jurídico tutelado que nós temos? Eu sempre trago a vida, que é de fácil aclaramento, né? Então tá. Passado isso, vamos entrar agora na nossa matéria de hoje, tá? Eu já tenho mais ou menos um interesse de vocês e nós vamos esclarecendo, tá? Eu espero que esteja todo mundo aí e eu quero estar conversando com todos. Volta e meia eu vou estar perguntando aqui e quem me responder, dependendo da princípio, norma, são para isso. Sim, o princípio, ele vem da base, é a sustentação, né? O princípio é o pilar. Num adágio popular, o que as pessoas falam? É que quem não tem princípio, não tem base. Então, se os senhores entenderem que o princípio é a base para si uma norma, ele vai automaticamente trazer essa base para o nosso cotidiano, né? Então, o que eu disse em relação ao princípio da legalidade, ele é um princípio basilar que vem dar um limite em determinadas atrocidades ou até violação do Estado, certo? Marluce Brilhante, ela mandou um caderno aí, não entendi o que foi. Mas vamos lá. Interpretação e aplicação da norma penal. Nessas considerações iniciais aí, eu trago para os senhores uma definição clássica, que ainda, até hoje, é empregada sobre a interpretação, né, da norma penal. E é o processo, nós vamos entender que essa interpretação é o processo por meio o qual se extrai todo o direito normativo no seu sentido e também no seu alcance. Porque uma norma que ela não tem o alcance, ela é retirada do meio jurídico. Exemplo que eu já dei para os senhores é o crime de adultério, que foi retirado do Código Penal em 2005. Por quê? Era tanto o adultério que o adultério já não teria, que o crime de adultério quase que estava colocando as pessoas que não cometiam adultério no cárcere do que a própria pessoa que cometia o adultério. Então, não estava valendo de nada. A Bruna está perguntando, responde, professor Glauber, de forma geral, a didática, o professor Odair tem uma forma de dar aula muito boa, pois usa de excelentes exemplos e palavras que nos fazem entender de melhor forma. Menos leitura e mais didática. Aqui em sala de aula, é minha humilde opinião. Certo? Então, voltando aqui no que a Bruna está falando aí, eu procurei e sempre visualizei, eu não sou dado a fazer slides, eu não gosto de slide em sala de aula. Eu prefiro o TED a TED, que a aula evolui, né? Mas, tirando isso, cada um tem uma forma, uma didática, uma forma a ser aplicada, né? Eu não vou entrar nesses pormenores, porque cada professor ele vai trazer o exemplo e a forma de ser aplicada ali, né? Então, o que eu estou dizendo para os senhores? Eu estou dizendo que a interpretação é o meio pelo qual se extrai do texto normativo, né? O quê? O sentido e o alcance da norma. A norma em si, frente à nossa visão, né? Menos leitura e didática aqui em sala de aula, minha humilde opinião. Tá, estou olhando a mesma coisa. Então, a interpretação é o quê? É imprescindível, né? Para o quê? Em qualquer circunstância, para a identificação de quê? Identificação do sentido e do alcance do enunciado normativo.
Se não tiver esse sentido e esse alcance do enunciado normativo, a interpretação ela cai por terra. Então, nós vamos entender que a concepção de interpretação ela encontra-se atualmente sob inúmeros questionamentos. Muitos a consideram até ultrapassado, o que nós veremos, porque na medida em que pressupõe a existência de um sentido e um alcance. Deveria ser anterior à norma para o intérprete. Então, mas nós já temos anterior. Se nós observarmos nas noções básicas, no preâmbulo do Código Penal, nós temos ali a forma de se interpretar, muitas das vezes, as normas. Né? E aí nós vamos vendo, quer ver, que dentro desse contexto, essa concepção ela vem vigorando aí com muita força no decorrer do século XIX, do século XX, quando eles pretendiam o quê? Diferenciar a interpretação objetiva da finalidade, né, da lei e a finalidade do legislador. Então, o que eles queriam fazer? Fazer uma separação. E aí não se aceitou. E atualmente já não faz sentido para nós pensarmos aqui na distinção existente entre interpretação objetiva e interpretação subjetiva. Por que nesse contexto? Porque, para a doutrina mais clássica, nós vamos dizer que a primeira objetivaria o quê? Encontrar o legislador. Dentro de uma perspectiva dual estágio de desenvolvimento do estudo do direito. Né? Isso é importante para nós, e nós não podemos aceitar e permitir também que a vontade do legislador ela se pressuponha ao quê? Ao enunciado normativo. Aí eu trago para os senhores uma noção de Arthur Kaufmann e de Paulo Queiroz, porque eles dizem o quê? Que eles afirmam que a interpretação é argumentar corretamente um sistema aberto, né? Com tudo isso, senhores, nós vamos ver e vamos entender que a ideia de que os textos claros, algumas pessoas vão pensar e entender que não necessitam de interpretação. Essa concepção, senhores, ela está totalmente ultrapassada, né? Porque nós vamos entender que todos os textos demandam de uma interpretação. Eu sou muito grato, né, ao meu professor de língua portuguesa, que foi a doutora Rosicler, à época, no ensino médio. E depois, na graduação, novamente, a doutora Rosicler foi minha professora de Direito Civil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitos alunos não têm uma compreensão e um nível de interpretação clara do texto, entendeu? E aí, isso vai dificultar, vai elencar uma outra coisa, de grande dificuldade, né, para que nós tenhamos uma interpretação clara, né? Por exemplo, texto como o artigo 155 do Código Penal, o que diz lá? Furto simples, né? E ali ele vai elencando. O homicídio, por exemplo, artigo 121, está lá no Código Penal. Ele vai transmitir para as formas qualificadoras, para as agravantes ali. Então, nesse sentido, você já vai entender o que é falar homicídio. Mas está lá, é proibido matar? Não. Então, nesse nível de interpretação, o que ocorre? As pessoas pensam que o Código está proibindo matar. Não, o Código nunca proibiu matar. Né? O Código ele vem e traz o que se matar vai ter uma penalização. E aí nós vamos ver que é a pena primária e a parte secundária. A primária é o quê? Matar alguém. E a secundária é o quê? A pena. A pena lá está de 6 a 20 anos. E se for feminicídio, o trem lasca mais ainda. Né? A pena vai ter as suas agravantes. E aí nós vamos entender que todos os textos demandam uma interpretação, desde a mais simples à mais complexa. Então, o que nós temos que entender é que todas essas ideias que eu trouxe para os senhores, elas já se encontram
superada a ideia de que a norma deve ser interpretada. Né? E aí a Marlene está fazendo uma pergunta, ela falou, professor, a interpretação pode ocasionar arbítrios por parte dos juízes? Totalmente. Hoje mesmo, eu ganhei um recurso no tribunal, porque na exasperação da pena, o juiz o juiz está adstrito, muito que o camarada seja o maníaco do parque, se ele é primário, tem bons antecedentes, o juiz não poderá sair do mínimo na exasperação da pena. E aí, o magistrado, ele era um crime de tráfico de droga, o magistrado condenou a pessoa a uma quantidade de pena além do mínimo. Se foi além do mínimo, entrei com recurso e o desembargador os 3 desembargadores, por unanimidade, deram provimento na apelação, dizendo que a defesa estava acobertada de razão e mandou expedir imediatamente alvará de soltura, porque a pessoa já estava há 2 anos presa e acabou por penalizando, porque o juiz deu uma pena, a pessoa era primária, bons antecedentes, e o juiz alongou na pena. Então, são questões simplórias, às vezes, o legislador, porque o juiz, o juiz aqui da comarca, ele entendeu que a pessoa deveria agravar na pena pelo fato de que a pessoa, nós vimos lá na parte dos princípios, porque a pessoa estava, como é que eu posso dizer de forma simplória, que a pessoa tinha essa agravante porque o crime era um crime hediondo, né? O crime de tráfico de droga. O crime do tráfico de droga, ele, além de ser hediondo, ele já traz uma penalização alta. Então, não poderia o juiz agravar a pena. Então, tá. Continuando, nós vamos ver que, a rigor, nós vamos entender o que é interpretado são os textos normativos. E, a partir dessa interpretação, resultam as normas. A distrito disso, o que nós já vimos, e não podemos confundir a interpretação com a hermenêutica, certo? Hermenêutica é uma coisa e interpretação é outra. Hermenêutica é o quê? O Gilvan está perguntando aí se o crime de abuso de autoridade aplica nesse caso. Não, Gilvan, porque está adstrito no nível de interpretação, nós estamos falando. Como é que você vai aplicar se o juiz, ele está adstrito? Ele entendeu porque ele fundamentou. Se tem fundamento, não tem como o juiz você pedir algo sobre abuso de autoridade. Eu indicaria, Gilvan, para que você tivesse melhor um nível de compreensão e de interpretação, que começasse a ver essa parte do nascedouro do processo, do direito penal. Porque senão você irá fazer inúmeras confusões. Você está perguntando uma coisa que está lá no final da academia, e enquanto nós estamos aqui no segundo período. Então, para ficar mais claro, às vezes, por exemplo, foi brilhante a sua pergunta sobre a parte perguntar sobre uma jurisprudência. Então, vocês estão no nascedouro. E aí você quer dar um passo a mais e aí se confunde. Fica pior, eu estou te aconselhando nesse sentido. E aí nós vamos entender, eu falei aí, jamais confundir interpretação com hermenêutica. O Alice colocou aí que hermenêutica é a arte de interpretar. Realmente, a arte de interpretar. E exegese é a parte da aplicação dessa interpretação. Então nós vamos entender, que não é cunho da nossa aula agora, então nós vamos entender que essa parte hermenêutica é a ciência que estuda os processos, os processos em si, assim, fala de uma forma, os processos interpretativos. Nós vamos entender na célebre definição que traz Carlos Maximiliano, que hermenêutico, que ele vai trazer, que hermenêutica é o quê? É a teoria, a ciência da arte de interpretar. Nesse contexto, em outras palavras, a hermenêutica ela procura estudar os métodos de interpretação que podem e devem ser utilizados, muitas das vezes. Então, muitas das vezes, eu estou dizendo aqui para os senhores, que muitas das vezes eu ganhei determinado recurso, ou
ou tive êxito em determinada pedido de liberdade. Por quê? A questão, muitas das vezes, e o que se observa, que muitos advogados que estão iniciando a carreira, eles cometem esse erro. Ele quer entrar no mérito da questão. Por exemplo, o cara foi preso em flagrante delito. Você vai discutir só o flagrante. Se foi legal, se não foi legal, e não vai entrar no mérito da questão. E aí você vai apresentar para o juiz o quê? Conteúdo para o juiz que o seu cliente, ele estando fora do cárcere, ele não vai fugir da persecução penal, né? E o que ocorre, muitas das vezes, é que as pessoas entram no mérito da questão. O cara escreve lá 20 laudas, né? Me perdoe, pai. O juiz não vai ler uma porra dessa. O juiz vai estar adstrito ao quê? A parte do... Você tem que trazer uma forma clara para o juiz, né? Então, essa arte de interpretar, ela vai dar para nós sustentáculos para que nós possamos cada vez mais estar embasado, né? Por isso que eu digo, e não sou contra ninguém, nós temos que ter, assim, uma maior clareza dentro de um contexto. Eu já te respondo aí, João. Dentro de um contexto que o que vai se buscar é nível de interpretação. Quer ver? Eu vou aproveitar, ler aqui do João, e vou responder, e depois eu vou dar um exemplo meu aqui do dia a dia. O tráfico de armas e cigarros, que antes eram sido como contrabando, né? E hoje os mesmos estão incluídos como tráfico de crime inafiançável. Tô certo? Não, tá errado. Tráfico de droga é uma coisa, crime de contrabando ainda continua. Contrabando de armas, tráfico internacional de armas também é outra coisa, tá? O tráfico de droga, ele tem uma penalização de 5 a 15 anos. Já o contrabando de cigarros e o tráfico internacional ou tráfico de armas, que seja de cunho estadual, né? Ele não tem relação com essa questão aí, não, tá? Então, e o tráfico de droga é inafiançável, imprescritível, né? E tem essas outras questões, tá? Voltando aqui para o texto, se os textos também demandam uma interpretação. E aí nós vamos entender, Gabi Cachintão, ser direto. Não entendi. Ser direto, então, ser direto. Os textos, eles demandam que uma interpretação que até não vai nos parecer de uma obviedade, né, a aplicação do direito. É antecedente a interpretação, de uma interpretação, né? E nós vamos vendo que, por exemplo, para o direito... Eu não entendi a sua pergunta aí, Gabriela Castilho. Poderia ser direto? Você falou? Eu não entendi. Tá, continuando aqui. Nós vamos ver, os senhores agora, eu até passaria para os senhores entrarem no Conjur. Conjur, que é um site jurídico lá. Para mim, na atualidade, tem lá um dos melhores caras que eu conheço do direito constitucional, tirando o professor de vocês, tá? Mas esse cara do direito constitucional aí, é o doutor Lênio Luiz Streck, é o cara, tá? É o cara do direito constitucional. Isso depois do Glauber, tá? E dá aula para vocês de direito constitucional. E aí, eu vou entrar num cenário, depois eu respondendo a pergunta do João lá, tá? Por exemplo, o juiz prendeu uma cliente minha, não sei se era cliente ou cliente, tá? Ele prendeu e aí eu falei, excelência, olha como é que o nível de interpretação, ele é excelente, tá? Ela é travesti. Tá. Aí eu cheguei e falei, excelência, na audiência de custódia, falei, excelência, qual o critério que o senhor está usando? O critério do documento, né? Ou o critério da forma física? Ele falou, então, rapaz, eu estou numa dúvida. Falei, por quê, excelência, eu estou perguntando? Ele falou, me ajuda aí, que eu estou com uma dificuldade nessa questão. Falei, por quê? Se o senhor jogar a minha cliente ou o meu cliente, não sei onde ele se encaixaria, ou ela ou ele. E aí o juiz falou assim, se o senhor jogar ela,
né? No feminino, as mulheres dos presos as mulheres irão se rebelar contra ela, vai haver um pandemônio. Né? E aí eu falei para ele, então, qual o critério que o senhor vai usar? E se o senhor jogar ela ele no masculino, as mulheres dos presos vão virar uma confusão danada. Falou, pois é, rapaz, que situação. Falei, mas cabe ao senhor, né? Se eu fosse o senhor, eu dava prisão domiciliar. Ela preenche os critérios, tal. Embora ela tinha dado uma facada em outra mulher lá no forrozão. Tá, tirando esses pormenores, o que eu levei ali pro juiz? Um nível de interpretação. Porque ele ficou numa sinuca. E outra coisa, quando eu falei, excelência, tem um julgado do Supremo Tribunal Federal que dá suporte, que esse tipo aí que eu tô falando do senhor, eles têm que ter uma cela especial. E aqui em Ouro Preto não dá esse comportamento. Então, o juiz pegou e deu a prisão domiciliar, colocou ela na tornozeleira. Entendeste? O nível de interpretação leva? Né? A Gabi, ela falou aí, estou falando das peças que o senhor falou de 20 páginas, que o senhor que o juiz nem lê. Falou tudo, sabe por quê? Nós temos, na parte inicial, aquela forma aclarada lá do ensino médio. Quando a professora falou, faça a redação, que você fala, uma dissertação, professora? E aí você ia lá e falava, a professora falava, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí o camarada, na introdução, é que você vai apresentar o texto. Você está apresentando o texto que você vai falar. E depois, no desenvolvimento, você vai dar o fundamento. E lá na conclusão, você vai pedir. Simples, porra. Então, é uma coisa clara, né? Uma coisa clara. Levar para o juiz o óbvio. O juiz está atarefado, abarrotado de problemas. E aí, senhores, como eu estou dizendo, né, eu vou entrar numa seara aqui, eu espero que o senhor entenda, para aclarar o nosso conhecimento. Por quê? Eu vou entrar numa seara teológica agora, tá? Olha só, lá no texto de Lucas 6,40, é questão pura de hermenêutica, né? Porque ele vem correlacionado com outros textos. É assim que acontece nos atos normativos nossos. Quer ver? Muitas das vezes a pessoa quer dar aquilo, mas não está só naquilo. Você tem que trazer mais elementos. E aí está embasado em outra questão. Está embasado numa jurisprudência, está embasado num artigo de um doutrinador, está embasado numa série de outras questões. Então, o que eu estou falando para os senhores, quer ver? É o texto de Lucas. Ele diz bem assim, Lucas 6,40. Ele diz assim, o discípulo não pode estar acima do seu mestre. E, entretanto, todo aquele que contemplar condignamente o seu aprendizado será como seu mestre. E aí, né, o que nós vamos entender, tem determinados hermenêuticas e pessoal da área aí, que são os pastores, eles dizem que o discípulo nunca pode ser maior do que o seu mestre. Né? Ele traz em determinada Bíblia, está escrita daquela forma. Então, e aí nós vamos ver que esse texto ele vai nos remeter para outro texto bíblico. É questão de hermenêutica pura aqui que eu estou dizendo para vocês. Lá no texto de João 14,12, ele diz assim, quando Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, olha só que confusão da porra que causa aí no texto. Nós vimos que lá em Lucas está falando que tem Bíblia que traz no seu contexto, na sua diagrama, que não vai trazer uma interpretação clara. Então, olha só se o camarada não estuda a hermenêutica, o que ele faz, a confusão do diabo que ele traz para o seu conservo. Né? Porque ele vai falar, e o cara vai ficar numa visão o quê? Alienado. E aí, né, nós vamos ver que o que nós estamos trazendo aqui, dependendo da tradução, o que vai trazer para nós é uma forma mais aclarada, né? E aí, o que você diria quando lê esses dois textos aí que eu li? Né? Que Jesus, ele é incongruente, que Jesus é incoerente, que coisas do gênero. Por quê? Não, eu sei que não é objeto do nosso estudo, mas por questão de clareza, e como estamos
numa cátedra, numa academia, futuros juristas, a título de esclarecimento, né? E eu fico puto da cara quando eu vejo alguém trazer uma citação, né, fora do contexto. Por isso que alguns vão falar assim, mas você é petista. Eu não sou partidário nenhum, por mim quem entrar lá que se dane. Né? Então, assim, o que eu quero trazer e dizer para o senhor, por exemplo, quando o presidente da República ele cita lá João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Aí um monte de crente alienado, religioso, ignorante, cai nessa. Mas em questões de hermenêutica, Jesus está dizendo o quê? Porra? Ele está falando, Jesus, ele é o mestre e está dizendo que ele é a verdade. Ele e o Pai. Né? E não um comedor de arroz e feijão. Né? E aí nós vamos entender... Aí você vai falar, mas professor, o senhor é cristão? Sim. A Bíblia, aí vai falar assim, mas a Bíblia manda orar pelas autoridades. Sim. Mas não impede de nós questionarmos. É isso que o advogado, é isso que e é isso que Jesus fez quando ele veio para o judeu. Por quê? Ele questionava as coisas, pô, no seu século ali, do judeu. Ele veio para o judeu para mudar o pensamento do judeu, saindo da bolha. Isso que nós temos que entender. Por isso, quando eu falei para o Gilvan, ele tem que partir do quê? Do pilar, porra, de baixo para cima, e não de cima para baixo. Porque senão ele vai causar um pandemônio na vida de interpretação da vida dele. Por quê? Nesse sentido que eu estou dizendo para os senhores, nós vamos entender e aprender a interpretar. Por isso que tem um monte de advogado aí que não sabe interpretar porra nenhuma. Né? Não sabe interpretar, não sabe interpretar nada. Porque é questão de hermenêutica. Não é que o juiz está pegando no pé dele, não é que o juiz está no Amar, mas é sim a questão de hermenêutica. É aquilo lá do ensino médio, compreensão de texto e interpretação de texto. Né? Se não fosse para nós importante, não estudaríamos lá no ensino médio. Né? Então, e nós, nessa questão que eu estou dizendo para os senhores, nós, estudantes de direito, nós o que fazemos o quê? Questionamento nessas interpretações erradas. Né? E aí, e aproveitando esse adendo, no final eu falo isso aqui, tá? Então, eu entendo e quero que os senhores entendam que muitos alunos vão pensar e querem que o professor, muitas das vezes, transmita para ele, coloque na cabeça dele, mas ele não lê uma doutrina, ele não lê um julgado, ele não lê nada. Advogado, meu querido, se você quer ser um jurista, é leitura o tempo todo. É leitura. O que você vai fazer na sua vida é ler. É ler. Se você não gosta de ler, cai fora do curso. O curso de direito é leitura. Leitura o tempo todo. Eu vi a professora de acho que, antropologia jurídica, passou lá e aí tem alguns reclamando. Então, o que nós vamos entender nesse contexto que eu estou dizendo, né? Que eu vejo alguns dos alunos com mimimi aí, né? Falando assim, a Unioro é fraco no ensino, a Unioro é não sei o quê, a Unioro é aquilo. Faculdade, meu queridão, não forma ninguém. Faculdade não entra na sua cabeça, tá? Eu estudei numa faculdade a qual ninguém fazia porra nenhuma. E as coisas não fluíam, né? E aí eu quero que os senhores entendam, qualquer estudo vai depender única e exclusivamente de quem está recepcionando o conteúdo. E aí eu tive que fazer, correr atrás. Língua portuguesa, história, estudar história contemporânea. Por exemplo, eu garanto para os senhores que tem alunos, se falar da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, ele vai falar o que é isso. São fatos importantes da nossa história. E o direito permeia sobre isso. O direito caminha sobre isso. Né? E aí nós temos que entender, quando você falar de democracia, quando você falar de sexismo, quando você falar desse feminismo que trouxe aí, quem trouxe foi a Revolução Francesa, né, dentro desse marxismo. Então nós temos que entender para sair dessa bolha. Porque eu estudei uma faculdade, eu estudei na UBRA. E a UBRA, ela formou juízes já, ela formou promotores, ela formou procuradores, ela tem advogados renomados, ela tem embaixadores. Quer ver? Eu vou dar nome aos bois. O Flaviano, muito meu amigo, o doutor Nick, o doutor Rondinelli, o doutor Júlio César, são delegados de polícia. Nós vamos ver que a Márcia Marchiori, o doutor Oscar é irmão da Marlúcia aí. O doutor Oscar é juiz. E o doutor Oscar, ele tem um histórico do caramba. Ele foi procurador,
Procurador. Ele deixou de ser procurador, ele foi escrivão de polícia, foi procurador, para ser o quê? Juiz. Ele tinha isso e ele queria. O ápice de uma carreira hoje é ser procurador. Então, dentro dessa questão de hermenêutica, nós vamos. Doutor Alencar. Obrigado, Marluce. Então, e aí nós temos inúmeras outras pessoas. Então, faculdade, meu querido. E ele estudou, vocês têm uma prova viva aí. Ele estudou na UBRA. E eu vejo gente reclamando da UBRA. O irmão do Glauber, que é professor de Direito Constitucional de vocês, é procurador do Detran. Então, nós não podemos vir com desculpa esfarrapada. Quer ver? Eu dava aula num cursinho e uma pessoa lá, um homem e uma mulher pediram o cursinho. Eu dei o cursinho. Tinha intimidade com o pessoal do cursinho, dei o cursinho pro pessoal. Assistiram 2 ou 3 aulas, caíram fora, né? Por quê? Porque essas pessoas que não vão ser nada na vida, eles querem, não vai ser conteúdo, porque eles querem de mão beijada. E por osmose, meu querido, você nunca vai pegar. Se você não abrir um livro desse aqui, ó, e comer esse livro, comer com arroz e feijão, você não vai aprender nada. Tá? Não pode ser o maior, você pegar o maior professor que você tiver na faculdade, você não vai. Você pode estudar em Harvard, você não vai aprender. E aí nós temos que entender e aproveitar essas oportunidades agora para aclarar a nossa mente, né? Por quê? Aproveitar as oportunidades para deixar de ser o quê? Oportunista, né? São palavras aí diametralmente opostas. É questão de hermenêutica, né? Por que ser oportunidades e ser oportunista? A palavra tem quase o mesmo radical, mas ela tem uma diferença. E eu vou falar para os senhores mais outra coisa, já entrando no conteúdo novamente, que nessa época de pandemia eu aprendi. Eu aprendi muito. Vocês querem saber como? Eu sou uma negação questão de informática. Mas, acompanhado de pessoas aí, o Glauber, o Dr. Glauber aí, que é professor de me deu o maior apoio e me ajudou muito, entendeu? Eu era um cara avesso à informatização. Mas eu aprendi pra caramba, né? E aí, por quê? Eu quero sair dessa e nós vencer, tiver alguma coisa para contar. E aí, né? Quando chegar no final, o que eu vou ter? Só lucro, né? E aí, nós vamos entender, né, que graças a pessoas que me deram esse suporte, o Glauber, o Enzo trabalha comigo e outras pessoas e me auxiliam. Voltando para o conteúdo, que é objeto do nosso estudo, né? Nós vamos entender que saiu no Conjur algo meio que assustador e perigoso essa semana de pandemia. Aconteceu que lá saiu uma teoria constitucional, nesses dias de pandemia, né, que é um professor de Harvard, ele lança um constitucionalismo, Deus acima de todos. E aí nós vamos ver que esse antigo defensor ortodoxo da interpretação textualista, ele acaba de mudar de lado, transformando-se num ativista, né, num ativista teo-onto-voluntarista. Por quê? O que eu estou querendo dizer para os senhores com esse rodeio que eu fiz aí? Que o nível de interpretação, porque se eu chegar lá para o juiz e falar, excelência, o meu cliente, olha só o que eu estou querendo dizer para os senhores, com essa interpretação desse professor de Harvard. Eu estou querendo dizer para os senhores que se eu chegar com essa interpretação, eu vou chegar para o juiz e vou falar assim, excelência, o meu cliente, um espírito demoníaco se apossou desse corpo carnal e por isso eu quero a liberdade dele. Por isso ele cometeu estupro, por isso ele matou 5, 6 crianças, por isso ele foi cometendo essas atrocidades, e eu quero a liberdade. Entendeste? Isso que eu estou trazendo, esse nível de interpretação, porque esse professor, ele fala que um constitucionalismo apoiado Deus acima de todos. Eu não creio que ele não é Bolsonaro, não, porque ele é lá de Harvard. Então, nós vamos entender nessa parte introdutória da hermenêutica e da interpretação que ela é de extrema necessidade e importância para nós, operadores do direito. Por quê, senhores? Senão nós vamos ver liberdade onde não tem, nós vamos ver que o nosso cliente tem direito lá no civil onde não tem, nós vamos ver que alguém vai falar assim, tem uma piada que eu vou tentar contar aqui para os senhores, que eu não sou muito bom de piada, que é um cara que tinha 2 gays caçando, né? E aí um olhou de lá, outro olhou de cá, e um falou bem assim, tem
gritou, né? Ai! Aí o outro falou, o que foi? Aí o outro me respondeu assim, não, é um lango, que era um calango, mas na linguagem deles, ele falou que era um lango. Aí o outro respondeu, lhe mordeu? Não, me olhou com os olhos muito mal. E assim vão ser pessoas que vão trazer um invencionismo para dentro do direito. Não sei se vocês pegaram, né? Serginho também é professor, é prof. Então, nós vamos entender que dentro desse espectro, dentro desse nível de interpretação, ela é de suma importância para nós, operadores do direito. E ainda mais porque, se nós não trouxermos um nível de aprendizado dentro dessa hermenêutica, quem não tem que corre atrás, porque o direito não vai te esperar. E aí você tem que voltar para a escola, para aprender a língua portuguesa, aprender a compreensão de texto, aprender a interpretação, porque muitos alunos ficam anos e anos na OAB por nível de interpretação. A questão muitas das vezes está clara, né? Mas as pessoas se arranham porque o nível de interpretação dela não traz um aclaramento, certo? Passado isso, senhores, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira esclarecer, para nós darmos continuidade aqui. Direito não socorre quem dorme, exatamente. Exatamente. Alguma pergunta a mais aí, alguma coisa nessa forma, nessa parte introdutória, nessas noções, nós estamos falando noções de interpretação de direito. Sabe por quê, senhores? Nós teremos aqui, nós falamos das fontes do direito, nós vamos falar da interpretação e aplicação da lei penal, né, do direito penal, e depois nós vamos entrar na teoria da norma penal, e da teoria da lei penal no tempo. Então, o nosso conteúdo é bem reduzido, né? E aí vai ficar meio que, se não acompanhar, vai ficar para trás, tá certo? Leitura e interpretação é tudo. É isso aí, Matheus, né? O curso que eu te dei lá, você não foi nem um dia, né? Faltou em todos, tá? Beleza, pessoal? Tá chata a aula aí? Como é que tá? Estão acompanhando meu raciocínio aqui ou não? Podemos dar continuidade? Então, hoje nós falaremos sobre modelos de interpretação, certo? Existem inúmeras modalidades de interpretação. E podemos classificar aqui que essas modalidades, elas são da seguinte forma: quanto à fonte, quanto aos resultados, né? E quanto aos meios. Eu inverti a classe aqui, tá? É quanto à fonte, quanto ao resultado e quanto aos meios e quanto aos resultados, tá? A Marlene está perguntando aí. A Gabi está falando, é desse nível, por isso estou defendendo o muro, né? É isso aí. Professor, sobre a interpretação, existem princípios reitores. Sim, nós iremos passar sobre eles. Nós apenas falei das noções de nível de interpretação. Talvez para alguns soou como meio que bem fraco, mas para outros já está no nível mais avançado, eu percebo aqui, né? Tá ótimo. Entendido, Lousi, Lucilena, PDF, prof. Perfeito, entendido. Então tá, vamos lá. Modalidades de interpretação. As modalidades de interpretação é quanto à fonte, quanto ao meio e quanto aos resultados. Dentro dessas três situações, nós vamos ver que a interpretação quanto à fonte, ela também pode ser chamada de quê? Interpretação quanto ao intérprete, interpretação contra a origem, né? Sob a perspectiva da interpretação, ela pode ser de que forma? Ela pode ser autêntica, né? Nós vamos ver também autêntica, que está dentro da fonte, tá? Né? Quanto à fonte, quanto ao meio e depois quanto ao resultado. Ela autêntica, ela é conhecida como interpretação legislativa, que é fornecido pela própria lei. Por quê? O que nós já vimos aqui, senhores, é que o legislador, automaticamente, ele que faz a lei, né? É por obviedade, é de lá que sai, né? E nós vamos perceber e entender que nós temos que esse nível de interpretação legislativa, ela vem pela própria lei. A própria lei, ela vai trazer para nós, porque se eu falar para os senhores, alguém vai falar, a Lei Maria da Penha
crime. Não tem crime lá. Não tem crime na Lei Maria da Penha. Pasmem. Onde está que dá legalidade da Lei Maria da Penha? Artigo 129, artigo 121, ameaça, crime contra a honra contra da mulher. É o Código Penal. Então, olha só, temos a Lei 11.340, a Lei 11.340 ou 343, agora não vou me recordar bem, mas acho que é 340. Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um nível para nós, e aí não, lá tem um crime sim, tá? É o crime que estava elencado no artigo 300 e alguma coisa do Código Penal, que eu não gosto agora, não vou lembrar agora, ela trazia consigo, né, que era o crime de desobediência. Esse crime de desobediência, lá dentro do Código Penal, ele serve para outras coisas, mas para a Lei Maria da Penha hoje não, porque nós temos o artigo 24A, que criminalizou o descumprimento da medida protetiva. O camarada hoje bateu na mulher, não cumpriu, ele vai para o artigo 24, que é crime, o descumprimento da medida protetiva, a partir do momento que o juiz dá a medida protetiva e ele descumpre. Então, nós vamos ver que dentro desse contexto, o que a Gabriela está falando aí, a Gabriela Castilho, é a pura realidade. Nós temos que extrair, esmiuçar. Porque se você assistir uma aula de um professor em Harvard, ele dá uma aula para 700 alunos. Pô, 700 alunos você vai pegar como? Como que você chega num professor desse? Né? Então, ele dá o básico, ele dá a base. E aí, eu assisti uma aula de filosofia lá, que Deus me livre. O cara tirou conceito até da casa da mãe Joana. Então, o que nós vamos entender, que dentro do que eu estou falando para os senhores, uma coisa vai se encaixando na outra. O direito penal vai se encaixando dentro do direito constitucional. Aliás, o direito constitucional vai se encaixando dentro do penal, e o penal encaixando dentro do próprio constitucional. Né? E nós vamos vendo que nesse contexto, eu trago aqui como essa quanto à fonte, né, ela pode ser autêntica, e tem mais duas situações ainda. É autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Porque o direito, ele vai pegando, ó, ele vai fazendo aquele... É uma ligação. Né? Eu não vou falar elo de ligação porque é redundante, tá? Então, é a ligação, ó. Pan, grudou, né? Aí o outro elinho para grudar. E aí vai grudando elo em elo, certo? Aí a autêntica, que a autêntica, ela vai se desmembrar também. Vai se aflorar aí. Ela vai vir autêntica, contextual e a autêntica posterior. E eu vou explicar as duas para os senhores, dentro dessa autêntica. Aí nós temos a interpretação quanto à fonte doutrinária e interpretação quanto à fonte jurisprudencial. E aí eu trago um exemplo para os senhores, um exemplo bem claro, né? Que é o artigo 327, dentro dessa interpretação quanto à fonte, que é extraída do legislador. Se ela é extraída do legislador, ela está lá na fonte ainda. Lá na fonte, né? E aí, o artigo 327 do Código Penal. Porque o artigo 327, eu acho que o João, os funcionários públicos aí vão lembrar dele, que é um artigo do funcionário público. A Marlúcio, o João Vilmar, né, que são funcionários públicos, vão saber. Porque o artigo 327 do Código Penal, ele define a figura de quem? Do funcionário público. Né? E aí, essa interpretação, ela vem de quem? Ela vem lá do Nascedouro. Foi o Nascedouro que trouxe essa interpretação legislativa. E o Nascedouro, quem é que é o Nascedouro? Eu, da outra vez, até falei incisivas vezes no nome do Serginho, mas é o legislador. Para ficar claro, é o legislador, é a pessoa que faz com que a lei venha, né, brilhar. É o artigo 37 é sobre a administração pública. E o artigo 300 o artigo 327, o artigo 37, Marluz, que você trouxe aí, é da Constituição Federal, que ele vai trazer lá elencados situações que de obrigação do servidor público, né? Os direitos e obrigações ali. E aí, também, e o artigo 327 vai dar a qualidade. Quem é funcionário público? Quem é funcionário público? E aí, a CF que vai trazer, né? Então, dentro desse questionamento. E aí, essa interpretação legislativa, quem trouxe e falou que era funcionário público? O próprio legislador. Ele veio e falou, ó, tal fulano foi empossado em um concurso público, hoje, né, que antes poderia ir
de outras formas. Hoje não, ele é empossado após passar em um concurso público e dentro dessa expressão, e dentro desse contexto. E aí o legislador trouxe a expressão funcionário público, né? Essa interpretação autêntica, ela pode ser contextual e posterior, como eu falei para os senhores. Certo? Alguma pergunta dentro desse contexto quanto à fonte autêntica, né? Quanto à fonte, que esse nível, essa modalidade de interpretação? É porque, senhores, eu estou perguntando, porque depois ela vai se crescendo, tá? O bolo vai crescendo, tá certo? Alguma pergunta? Ei, eu não estou vendo a Gabriela, eu esqueci o nome da Gabriela. Não a Gabriela Marana. Professor, qual a força dessa interpretação autêntica? Ela é congente, impositiva e se torna obrigatória? Automaticamente, porque ela é congente, que ela vem lá do nascedouro pelo próprio legislador. Ela vai se tornar impositiva porque o próprio legislador já deu a figura de quem é o funcionário público. Então, não tem como eu transformar isso aqui, tirar essa interpretação autêntica aí, porque o próprio legislador já deu. Ele já falou, funcionário público é fulano de tal, né? É igual o ladrão. Quem é o ladrão? É quem roubou. Quem furtou, roubou. Né? Bianca Capaneda. A minha fiz lá em cima. Nascedouro da CFC. Não entendi aí que a Marlene falou. Tá. Então, senhores, continuando, nós vamos ver que a interpretação autêntica, ela passa por dois contextos. Um contexto de uma forma contextual e de uma forma posterior. Nós entraremos agora na interpretação autêntica contextual. Ela vai dizer o quê? A interpretação autêntica contextual, ela ocorre no bojo da própria norma legal interpretada. É o que ocorre aí, para os senhores verem, quando eu falei do próprio, vou trazer novamente o exemplo do funcionário público, artigo 327. E também, né? E também o quê? O conceito de casa, que está lá no artigo 150, parágrafo 4º e parágrafo 5º do Código Penal. Porque ele está dizendo, ele vai dizer aqui, quer ver? Só um minutinho aí. Né? Artigo 150. Só um minuto aí. 150, o artigo 150, né? Eu falei Código Penal, violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia em suas dependências. Aí ela vai falando, o inciso, os parágrafos 4º e 5º, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. E no parágrafo 5º diz o seguinte: não se compreende a expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva. Né? Então, nós vamos vendo que o próprio legislador, ele traz o conceito daquilo que vem ser explícito dentro da norma. Nós vamos ver que mais à frente, até um período do tempo, creio que 2005, tinha lá o exemplo que foi tirado, que era o crime sexual era contra quem? Contra a mulher honesta. Né? E aí hoje foi tirado esse contexto, o crime sexual é contra quem? Qualquer um. Né? Então, ela vai se vendo, Gabriela Rodrigues, estou aqui. A Gabriela Rodrigues, ela é da Batista da Tibe, é isso? Não sei se é de lá. Obrigado pelos exemplos, ajuda muito a entender. Então, nós vamos entendendo que dentro desse contexto, o que nós vamos entender? Que o conceito está claro na autêntica. Já a própria palavra em si, se você observar, ela traz com bastante clareza o quê?
ela está falando, a palavra em si, o radical da palavra ali, autêntica é algo que é real, né? E aí, o legislador já trouxe esses dois exemplos para nós. Aí, eu trago para os senhores a interpretação quanto à fonte, mas que ela agora é autêntica, mas ela tem que ser posterior. A interpretação autêntica, ela será posterior quando ela é realizada em um outro texto normativo, distinto daquele que se pretende interpretar. Neste desiderado, há um ponto que pode suscitar uma polêmica aqui para os senhores. É que diz respeito à retroatividade, né, dessa interpretação autêntica posterior. No contextual, o legislador, para evitar dúvida, já traz a interpretação. Sim, perfeito. Ele vai trazer algo que já tem, a interpretação já vem, e a palavra está dizendo, é clara, autêntica. Né? Não tem como. Essa caneca aqui, ela é autêntica. Né? É uma caneca. Esse celular é autêntico. É um celular. Então, são situações que o próprio legislador já traz no seu bojo ali, né? Para não causar dúvida. Certo? E essa interpretação autêntica posterior, ela, na esteira da doutrina aqui, nós vamos ver que ela é mais abalizada, nós devemos compreendê-la, né? Se a nova lei interpretativa se limitar a explicitar o alcance e o significado da lei interpretada, ela tem que ser de fácil e perceptível noção, que nenhuma outra inovação normativa deverá retroagir com tudo. Então, nós vamos entender o quê? Que nesse contexto, no posterior, se essa inovação, né, ela não vai poder haver uma inovação. E se ela houver essa inovação, ela deverá observar a regra da irretroatividade da lei penal. Vocês estão vendo? Nós estamos falando de princípio agora, que é da irretroatividade da lei penal. Porque uma das chaves, um dos códigos que nós temos que pegar, tudo que for para ferrar o réu, com F bem grandão, é em malam parte, não vai ser admitido. E se houver benefício para o réu, vai ser sempre aceito pela doutrina. Nunca vai se haver uma aceitação de norma penal que seja para, exceto alguns casos mais à frente que nós estaremos falando, para prejudicar o réu. A lei será sempre para beneficiar o réu, certo? Salvo algumas questões mais à frente nós veremos. Porque o direito, às vezes alguém vai perguntar alguma coisa e você vai falar, depende. Não é que você não sabe, é porque depende de uma série de questões. Depende de uma série de contextos, de interpretações de outras leis que talvez saíram, para você dar uma resposta com bastante clareza. Então, e a outra observação que eu faço dentro dessa interpretação quanto à fonte autêntica, mas posterior, é que essa observação, né, exatamente isso que você falou, Marlene, e nunca para prejudicar o réu. Exceto, salvo algumas questões que vai permitir mesmo prejudicando o réu, tá? Mas isso aí nós vamos falar bem mais à frente. Outra observação que nós devemos ter é que no que tange a interpretação autêntica, que são os instrumentos, como os documentos relativos aos trabalhos das comissões também, das casas legislativas, né? A sua própria importância, ela traz para nós aqui, para a compreensão de determinadas questões bem acentuadas. E aí nós vamos entender que, dentro desse contexto, que, na verdade, isso aí não se trata, porém, de uma interpretação autêntica propriamente dita. Por quê? Porque nós temos que deixar e temos que... é bom compreender e nós temos que entender de uma forma bem clara e não podemos deixar de anotar que a lei não se confunde com as pretensões do legislador. Por quê? Já pensou se Serginho, legislador, no âmbito municipal, fizesse, né, o asfalto da rua dele, né? Estaria perdido. Por quê? Além dele estar
legislando em causa própria, ele não poderia fazer isso. Tem os companheiros dele lá que não deixariam, creio eu. Então, o que eu estou querendo dizer para os senhores? Porque nós não podemos confundir com a pretensão do legislador. Ou o Serginho estivesse no cenário nacional, lá no legislador do deputado federal, o senador, digamos que ele quisesse, né, aprovar uma lei para ferrar um camarada que é um algoz dele. Não poderia. Por quê? A lei, além de ser para o futuro, ela vai ter sempre efeito, né, da coletividade. Ela não tem para pessoa determinada. Isso nós veremos depois. Então, nós não podemos confundir com as pretensões do legislador. Então, o que nós devemos ter aqui, né, e o que os senhores devem entender, é que, em pese a importância de debates que passaram para a aprovação dessa lei, a lei ela pode ter um significado de alcances diversos, e ela tem que ter significado de alcances diversos, né, daqueles pretendidos quando da sua elaboração, né. Então, nesse contexto do que eu disse para os senhores, eu falei quanto às fontes, né, quanto à fonte autêntica, contextual, e falei da autêntica posterior. E agora, senhores, eu vou falar da doutrinária, que é quanto à fonte doutrinária. E aqui os senhores deverão ficar bem atentos, porque ela pode ser chamada também de interpretação científica, né? Porque essa interpretação científica é realizada por quem? Pelos estudiosos do direito, por nós, né? Por nós, que cada um dos senhores pode trazer uma doutrina, pode fazer uma doutrina futuramente, né? E ela vem servir tão somente para o quê? Para orientar os aplicadores do direito. Então, ela vem com esse nível de interpretação, quer ver, senhores? Um nível de interpretação, muitas das vezes, até mitigado. Saiu o decreto hoje, certo? O decreto saiu e estava lá, que não me recordo o artigo, eu printei a tela e mandei para os senhores. Quer ver? Se eu me recorra a ele. Só um minutinho. Tá aqui. Ó, das atividades educacionais. Ficam suspensas até o dia 17 de maio de 2020 as atividades educacionais presenciais na rede estadual de ensino público, né? Assim como em todas as atividades, as instituições da rede privada de ensino. Então, o que o governador está falando no artigo 4º desse decreto que ele baixou aí hoje? Das atividades educacionais. Aí, né, ele vai falando das coisas. Eu tirei aqui o print e ele mandou isso aí, dizendo que ficariam suspensas até dia 17 de maio agora, e só voltariam, talvez, posterior, ele emanaria alguma. Aí alguém perguntou, e várias pessoas perguntaram em outro grupo, se esse decreto valeria para as instituições privadas. Aí é a grande celeuma. Por quê? Para o município, no âmbito municipal, o prefeito tem autonomia sobre uma instituição privada? Quem é que regula o nosso estudo? Não é o MEC? O MEC é uma instituição de nível municipal? Óbvio que não. Então, quem regula as instituições privadas de ensino é o MEC. Então, o MEC é da Justiça Federal. Qualquer ação tem que ser na Justiça Federal. E aí, nesse sentido, o governador, como o capitão Nascimento, lá, o Bolsonaro, ele atribuiu aos governadores, né, é a Justiça Federal. Bom, então, nesse sentido, estaria na alçada do presidente, do capitão Nascimento, só que ele delegou esse poder aos estados. Então, está distrito ao governo do estado. O prefeito não teria autonomia no âmbito das instituições. Então, nós estaríamos atrelados ao governo. E, sabiamente, o padeiro
disse que nós estaríamos adstrito enquanto ao governo do Estado, certo? Ele não quis puxar para ele a alçada e nem não teria também competência. Voltando aqui, nós vamos entender que essa interpretação quanto à fonte, quanto à fonte doutrinária, nós falamos da autêntica, essa doutrinária, ela vai se permear dentro dessa questão, né, para os estudiosos da disciplina da disciplina do direito, né? E aí vale nos lembrar que os doutrinadores não possuem natureza vinculante. Esqueci o nome dele agora. Esqueci. Olha aqui. É o Gilvan, você deve lembrar agora, e vai lembrar para sempre, que um doutrinador não possui natureza vinculante. O que ele esboça no seu livro, aquilo não quer dizer que é taxativo, porque tem inúmeros outros doutrinadores e tem os críticos, alguém que vai tirar aquela tese, aquele ensinamento. Então, nós vamos entender que não traz natureza vinculante essa quanto à fonte doutrinária. Mas, por outro lado, ela vem para servir para nós, estudantes do direito, para uma orientação para a aplicação da lei penal, do direito, nesse contexto. E aí, essa uniformização de entendimentos em sede doutrinária é conhecida como o quê? Communis opinion doctorium, né? E aí, nesse contexto, nós vamos entender que nós não podemos aqui negligenciar que é de imensa importância para nós a opinião dos jurisconsultores, né? Que ela vem tendo uma grande importância para o nosso próprio entendimento, né? E um conceito também jurídico penal dentro dessa esfera. Deixa eu ver quem, eu vou escolher um aqui e vou fazer uma pergunta. Essa pergunta vai estar valendo 0,5. Minha mãe mandou escolher a Milena Bubac. Milena Bubac, tá aí? Ou já foi embora? Milena? Já foi embora. Depois reclama, né? Ah, não, tá aí. Sim. Vou fazer uma pergunta a você, Milena, valendo meio ponto, tá? Só de você estar aí respondendo ou não respondendo, você vai ganhar meio ponto. Certo? Dentro das considerações gerais que eu falei sobre a interpretação da lei penal, tá me ouvindo bem, né? Dentro das considerações que eu falei da interpretação da lei penal, qual a importância da hermenêutica para para o direito penal? Escreve aí rapidinho. Valendo meio ponto, tá? Responde aí. Não vale colar não, né? Tá? Brincadeira. Relaxa. Vou escolher outra pessoa aí também. Quanto a Milena. Maria Gabriela, tá aí? Então, Milena, é de suma importância, como você disse aí, para
a interpretação da lei penal. Por que a interpretação da lei penal? Nós vamos estar permeando nesse contexto. Milena Bubac tem meio ponto comigo, tá? Vai me lembrando aí no decorrer das aulas. Eu vou tentar anotar aqui agora. Milena Bubac. Maria Gabriela da Caixa Econômica, né? Só me lembra aí se é. Meio ponto. Tá muito fácil, tá? Então, nesse contexto que eu estou falando para os senhores, Maria Gabriela, cita para mim uma modalidade. Maria Gabriela? Meu Deus, tanta Maria Gabriela nessa sala. Maria Gabriela, cita para mim uma modalidade de interpretação. Um só, não cita todos não, porque senão não vou... Bora, Maria Gabriela. Então, senhores, o que eu disse aqui para os senhores que é de suma importância quando a Maria Gabriela vai responder, né? Do jurisconsulto. Ele teve uma grande importância no desenvolvimento científico, né, do conhecimento jurídico penal. A partir dos estudos, então, interpretação jurídica, você errou, tá? Mas, de todo jeito, você ganhou meio ponto. Você, ou o seu nome completo, escreve para mim aí, porque eu estou confundindo você, Maria Gabriela, com a Maria Gabriela da Caixa Econômica, eu acho. Não sei. Então, a partir dos estudos de muitos doutrinadores, né, consecutiva, não, também não. Quanto à fonte, senhores, só temos 3 formas. O material já disponibilizei todinho para os senhores. Quanto à interpretação, quanto à fonte, ela é autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Eu vou entrar na jurisprudencial, Maria Gabriela Herculano. Eu vou entrar na jurisprudencial, e aí eu quero fazer uma pergunta para o Gilvan, tá? Ele estudou lá, eu vi ele estudando sobre interpretação. E aí, voltando para o contexto aqui, daqui a pouco eu faço para outros aí, tá? João Vilmar, você da Maria Eduarda. Você da Maria Eduarda. Tá, vamos lá. A partir desses estudos que nós estamos falando, de muitos doutrinadores, depois vai ser 2 homens, Ju, e tem muito conteúdo. Eu vou escolher o Ítalo. Ítalo com H aí, tá? Então, a partir dos estudos de muitos doutrinadores, nós vamos entender que eles foram desenvolvidos dentro do Instituto do Direito Penal. Por quê? Porque, posteriormente, passaram a ser consagrados pela jurisprudência, ou mesmo até por alterações legislativas, né? Nós vamos vendo que Maria Eduarda Tenória da Caixa. Tá bom, beleza. Sou eu. Tá, entendi agora. Então, nós vamos vendo que, dentro desse contexto, pela jurisprudência, ou mesmo por alterações legislativas, nós devemos reconhecer o quê? Que as exposições de motivos dos códigos não constituem modalidade de interpretação autêntica. O que são as modalidades as exposições de motivo, né? Aqui no Código Penal, quer ver? Serginho tá aí ainda? Exposições de motivo. O Odair, tá aí, o meu xará? Ó, na parte introdutória do Código, antes de entrar no direito penal propriamente, ele vai ter a exposição de motivo. Né? Aqui, ó, a exposição de motivo. Essa exposição de motivo, ela vai estar se tratando, né, sobre o quê? Sobre determinada circunstância. O que eu na minha fase de acadêmica, eu li muito em parte de exposição de motivo. Ela vai dar um norte, ela vai dar um nível vai trazer para nós, acadêmicos, para nós, estudantes, um nível de interpretação, de argumentação em cima até das exposições de motivo. Certa feita, eu fui ao Tribunal de Justiça e lá eu elenquei para os desembargadores, para os 3 desembargadores que estavam ali,
inúmeras exposições de motivo. E eu fui falando. Aqui, excelentíssimo, aqui, tratando de quê? Somente de exposição de motivo, que traz dentro dessa interpretação. Não é, ela não vai fazer parte, né, a exposição de motivo não vai fazer parte de quê? Não vai constituir modalidades de interpretação autêntica. Porque as modalidades de autenticação, de modalidades de interpretação autêntica, né? Ó, porque nós temos que pegar esse gancho aqui, essa chave aqui, ó. Qual é a chave? Quantas fontes? Quantas fontes ela é autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Aí, dentro dessa chave aqui, a autêntica, ela se divide em mais duas, que é qual? A contextual e a posterior. Então, se é dentro desse contexto, nós vamos entender e pegar a chave do negócio. Então, são 3 modalidades quanto à fonte, que é autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Então, eu tinha feito essa situação aqui, mas não vai dar para legal, porque vai ficar o contrário para vocês aí, né? Eu teria que fazer, teria que ser o fundo aqui para vocês. Então, ó, eu coloco modalidade de interpretação. Modalidade de interpretação, os senhores vão ver aqui, quanto às fontes, quanto ao meio e quanto ao resultado. A parte que eu falei aqui, quanto às considerações que eu iniciei na parte introdutória hoje para os senhores, nesse nível de interpretação. E aí nós vamos ver que quando passa para a fonte, que seria aqui, ela vai ser autêntica, contextual e posterior. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que esse é o primeiro, quanto às fontes, ao meio e ao resultado. Quanto à fonte, ela vai se subdividir. Porque o direito é assim. Ele não é uma coisinha simplória, aquela pergunta lá do ensino médio. O que é isso? O que é aquilo? Gilvan, você está aí? Gilvan está aí? O Gilvan ficou bravo, hein, gente? Pelo jeito. Né? Mas sim que nós temos que ter, dentro desse contexto de interpretação doutrinária, nas medidas em que elas se espalham no entendimento de doutrinadores, que contribuíram na elaboração do texto. Gente, tem 2 pessoas aí que eu vou dar meio ponto para ela hoje, tá? É o João Vilmar, a Marlene, né? A Marlene, a Gabriela também, a Gabriela Castilho, tá? E tá participativa. Então, a aula fica legal assim, vai aguçando dentro de mim, e não fica naquela coisa monótona, né? Tá? Beleza? Me lembra depois, Gabriela Castilho, o João Vilmar, a Marluce e a Marlene. Todo mundo com meio ponto aí, ó. O Papai Noel, não tô? Então, lá vai o Gilvan. Não fica bravo comigo que eu tô te instruindo no caminho que deve andar, tá? Brincadeira. Então, Gilvan, eu falei da modalidade, a primeira modalidade que eu falei de interpretação foi a autêntica, né? Dentro desse modelo de interpretação, quanto à fonte autêntica, me dê um exemplo aí. Um exemplo que eu falei aqui hoje. Gilvan, tá? Daqui a pouco vai para você, ó, daí. Nós estamos vendo, senhor, que esse nível de interpretação... Tá. Maria Gabriela Herculano. Essa Maria, a Bianca Carpaneda aí é a Marlene. Ela tá infiltrada aí, tá? Ela tá com outro nome, ela tá no Bianca Carpaneda aí. Tá beleza? Então, o Alisson, manda para mim. Tá. Então, senhores, vai ter tempo, nós temos ainda 9 encontros aí pela frente, vai ter mais, senhores, entenderam? Então, quando a norma for abusiva por meio do juiz. Então, Gilvan, eu vi que você não conseguiu pegar. A autêntica é aquela que eu te falei, que traz uma autenticidade do texto normativo. Por exemplo,
né? É o artigo 327 que fala lá do funcionário público. Porque ela, além de ser autêntica, ela vem do nascedouro, né? Ela vem lá do legislador e ela vai falar: senhores, eu vou falar, tá? Mas você ganhou meio ponto aí também, tá? Relaxa. Não chora, não. É assim mesmo. Ela tá no canal da irmã dela. Tá infiltrada aí, viu, Marlene? Brincadeira. Marlene é muito inteligente aí. As perguntas dela são bem pertinentes. A Gabriela Castilho, dei meio ponto também, Bruno. Então, vamos lá. Eu vou escolher mais o Odair, meu xará aí. E a próxima é para ele. A Maria Eduarda. Então, vamos lá. Então, eu falei, quanto a fontes, a interpretação é autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Giovana, eu quero que você preste muita atenção agora para que você não cause mais estranheza. Quer ver, pessoal? Ó, 2 exemplos aqui. Tá vendo aí? Um é a Bíblia Sagrada e outro é o direito penal. Todos os 2 são doutrina. Às vezes é passado dentro de igreja que doutrina é um modo, o uso e costume, coisas desse sentido. Alguém fala assim, a doutrina da minha igreja, ou determinada coisa, é dessa forma. Então, não. Doutrina é que uma pessoa escreveu. É uma doutrina isso aqui, ó. Um legislador aqui, Fábio Roque, ele escreveu essa doutrina. Então, Fábio Roque, Kleber Masson, Rogério Greco, Rogério Sanches, tudo é doutrinador. E aqui, o doutrinador é quem? Jesus Cristo de Nazaré, tá? Tá, beleza. Então, dentro desse contexto, nós vamos vendo e vamos partir agora para quanto às fontes jurisprudencial, certo? Quanto às fontes jurisprudencial, senhores, e nós vamos parar por aqui hoje. Eu já falei, feito um condenado. Também quanto à fonte jurisprudencial, ela é conhecida como interpretação judicial ou judiciária. Aqui ela vai trazer desrespeito ao entendimento de quem? Gilvan, atento, do Poder Judiciário. Consubstanciando o quê? Decisões dos órgãos e dos tribunais, certo? Então, as decisões e o entendimento dentro desse contexto do Poder Judiciário, ela consubstancia decisões dentro desse órgão. Quando o entendimento de um tribunal, em um sentido, ele é reiterado, ele é aprovado ali em um enunciado ou súmula, que aí ele vai constituir o quê? Uma espécie cristalizada desse entendimento. Digamos que uma forma polida. E aí, o que você vai fazer? Por exemplo, eu tenho uma situação que, uma vez em uma audiência, eu levei um livro de um determinado juiz e dali eu li, nas alegações finais, eu falei um exemplo que ele tinha dado em determinado livro. E os senhores veem, pasmem, é o que o Alexandre de Moraes, hoje, o ministro da Corte Suprema, da Suprema Corte, lá o Alexandre de Moraes, está fazendo nos livros dele de direito constitucional. Porque determinadas decisões, tanto ele como o Barroso, têm dado entendimento divorciado do que eles têm no livro deles, né? E aí pode-se até se rasgar e jogar aquele livro deles fora. Porque não está valendo de nada. Eles estão indo ao próprio entendimento. E aí esse juiz, foi e deu uma decisão contrária. Eu arrebentei com ele no tribunal. Porque eu falei para o desembargador, estou com a doutrina do fulano de tal aqui na mão. E o fulano de tal, ele diz isso. Ele ensina isso nas suas aulas. Ele é doutrinador, ele é professor. E ele é doutor em direito. E ele está ensinando. Aí ele não aplica-se nas suas penalizações, então não serve nas suas sentenças. E aí o tribunal, mais uma vez, deu de uma forma esplêndida. Tá, então, Gilvan, daí nós vamos falar de súmulas do STF
e do STJ. STF, eu vi você perguntou no início, é Supremo. Pensa no seu pastor da sua igreja lá, que eu sei que você é crente. Supremo. Supremo é um ser superior. Aqui nós temos os 11 deuses aqui na Terra, que é do Supremo Tribunal Federal. Quando você vê falar Gilmar Mendes, você ouviu falar do Barroso, você ouviu falar do Alexandre de Moraes, você ouviu falar da vampira lá, que eu esqueci o nome daquela ministra. Então, a Carmelúcia. Então, esse povo, esses 11 aí, são Supremo, do Supremo Tribunal Federal. Já do STJ, são 33 ministros, tá? E aí depende, aí depois é um conhecimento mais aclarado, que vai falar de súmulas, vai falar de câmeras, determinada câmara, determinada corrente ideológica está entrelaçado em determinada turma, que é igual no STF, né? Amém, Carmen Lúcia. Então, senhores, dentro desse contexto, nós vamos entender que, Rosa Weber também, em regra, aqui o professor de direito constitucional, ele vai aprofundar nessa questão que eu estou falando aqui. Eu não quero usurpar poder, mas, de uma forma, para dar uma aclarada, de uma forma bem en passant, a interpretação jurisprudencial apenas possui caráter vinculante quanto ao caso concreto, nessa questão, e não em outros casos, ainda que similares. Nas hipóteses de súmula vinculante, o quê? Ou decisões em controle concentrado de constitucionalidade. Aqui o professor de direito constitucional vai aprofundar muito isso aí. Não quero avocar aqui essa matéria. Então, nesse contexto do que eu falei, nós vamos parar por aqui, e aí eu vou continuar a aula falando algumas perguntas e o povo vai ganhando ponto, tá? Eu parei quanto à fonte. Na próxima aula, segunda que vem, nós vamos falar quanto ao meio e quanto ao resultado. Senhores, dê um joinha aí se gostaram da aula, se não gostaram também, tá? Mas, aquele que quiser ficar, eu vou estar pontuando aqui nessas questões. E aí nós vamos entendendo, né, que nessas duas hipóteses que eu dei, que eu citei aos senhores lá do Supremo Tribunal Federal, cabe salientar que temos decisões provenientes do Supremo Tribunal Federal lá nessa questão que eu falei de controle de constitucionalidade, certo? Né? Uma última coisa, e a Ana Cláudia ainda está por aí. Ana Cláudia, eu vou fazer também uma pergunta para você. Eu falei da autêntica, da doutrinária e da jurisprudencial, para ficar claro, para ficar entrelaçado nas veias, né? Ficar igual o crack hoje, pegar igual o crack mesmo, tá? Mas de uma forma não pejorativa, tá? Quanto às interpretações, né, da lei penal, eu falei aquelas considerações, todas as considerações que eu tinha sobre o contexto, né? E aí eu passei para as modalidades. Mas hoje eu falei exatamente de uma modalidade, que foi quanto às fontes, né? Que depois ela vai vir quanto ao meio e depois quanto ao resultado. Dentro desse contexto, nós falamos da autêntica, da doutrinária e da jurisprudencial. A autêntica é a única que subdivide nessas três modalidades aí de fonte, tá? E aí, eu passo agora a fazer a pergunta pro meu xará. Quanto à fonte, quais são as três modalidades de interpretação? Quanto à fonte. Nós só falamos da fonte hoje, não tem nem por que pensar, né? Maria Eduardo Tenório. Responde aí, Odair. E aí eu já estou fazendo a outra pergunta. Quanto à fonte, autêntica, ela se subdivide em quais são as duas? Responde aí o Ítalo. Falei do Ítalo. Gilvan, para não ter dúvida nunca mais na sua vida. E fala comigo depois no WhatsApp aí, eu vou continuar falando contigo aí. A interpretação jurisprudencial são decisões reiteradas de tribunais. Porque, por exemplo,
é para não haver uma divergência de... Quando há uma divergência de câmaras ou de turmas, depende do tribunal, se que você tiver, é câmara e depende do tribunal, é turma. Se haver uma divergência, ali vai caber um embargo chamado embargo de divergência. Ou você impetra um embargo um embargo para solucionar determinadas coisas. Entendeu? Então, a jurisprudência é uma decisão, por exemplo. A primeira turma não pode divergir da segunda turma, porque senão vira um pandemônio. Então, as duas turmas, o tribunal tem que falar a mesma língua, porque senão eu entro com um agravo regimental e chamo as duas turmas. Chama as duas turmas e fala, que porra é essa? Qual é a decisão da Câmara A, da primeira turma? Disse que é isso. E a segunda turma, está dizendo isso. Eu quero que vocês se expliquem aqui para mim, ué, que segmento que eu vou trazer. Porque o meu cliente está no cárcere e eu quero um entendimento que o tribunal, a Câmara tal diz isso e a Câmara tal diz aquilo. Então, beleza, Odair. E aí você, Ítalo, quantas fontes autênticas, elas se subdividem em quais são as outras duas? Não vale colar no WhatsApp aí não, perguntar para outra pessoa, tá? Tô vendo aqui, tá? Então, pessoal, a aula só fica boa dependendo de vocês, depende muito de vocês. É os senhores aguçar. A Marlene, por sinal, fez inúmeras perguntas aí totalmente pertinentes ao assunto e também encurralando o professor, que as perguntas dela veio para matar o professor hoje, tá? Brincadeira, Marlene, sempre assim tem que participar mesmo, tá? Não podemos deixar. Lucas Henrique, estou esperando a pergunta. Eu não falei nada para você? Tá? Eu perguntei para o Odair, para o Ítalo, e vou perguntar agora para Gabriela Marana. Gabriela Marana. Dentro da interpretação doutrinária, ela serve como uma interpretação, como uma base para o tribunal ou não? Quantas fontes doutrinária? Ela serve como base. Ela é uma modalidade de lei, de conhecimento ou de... Não, isso não vou falar a questão. Gabriela Marana, tá? Ela serve como uniformização do entendimento? Serve ou não? Quanto à fonte, a fonte doutrinária, ela serve como uniformização de entendimento? Ou não? Sim ou não? Você já respondeu? Não, Marlene, eu tô brincando, tá? Brincando, isso é só para... Pode ficar tranquilo. Isso aí mesmo, tem que encurralar o professor. É bom que ele se espirra de um jeito ou de outro. Eu perguntei, Gabriela Marana, se quanto à fonte doutrinária, ela vai servir como uniformização de doutrinária ou ela vai servir somente para orientar os aplicadores do direito? Gabriela Marana, foi embora já? Vai ficar sem meio ponto, hein? Tô com a caneta aqui, já vou tirar meio ponto. Sim ou não? A Gabriela Marana não está mais, eu creio, né? Eu vou passar a pergunta para Ana Cláudia. Ana Cláudia, quantas fontes? A interpretação. Não. A Gabriela Castilho já tem meio ponto já, Gabriela. Não vale não, tá? Gabriela, mas não é a Marana. Quanto às fontes, a doutrinária, ela serve para orientar? Já respondeu a Gabriela Castilho. Tá, vou perguntar então a última pergunta aqui para a Gabriela, para Ana Cláudia.
Ana Cláudia, dentro do contexto do que nós falamos, dentro do contexto do que nós falamos aqui, eu perguntaria a você, a lei, ela pode se confundir com as pretensões do legislador? Tranquilo, Gabriela. Tranquilo, Luiz, eu entendi aí, tá? Relaxa. Eu perguntei para Ana Cláudia, quanto às leis, ela pode se confundir com as pretensões do legislador ou não? O legislador é a pessoa que vai fazer, sair da... Certo. Não, o Elcio está... Então, beleza, Elcio. Então, eu vou fazer uma já para você aqui, então, já a pergunta. Né? Dentro das fontes do direito, Elcio, quais são as fontes do... Quais são as fontes do direito em si, então? Quais são as fontes que nós temos? A lei não se confunde com as pretensões, tá certo? Ótimo. Realmente. A Marluce pegou bem aí. A Marluce falou que o exemplo do asfalto que eu dei do Serginho. Gente, às vezes eu estou respondendo aqui, a pessoa está pensando que eu talvez estou falando de forma ignorante. Não, estou levando na brincadeira aqui. O Lucas... Entendi, Lucas. Relaxa. Positivo. Pessoal, por hoje é só. Eu agradeço pela participação de todos e nós estaremos aqui, se o bondoso Deus nos permitir, na próxima segunda-feira. Né? Eu espero que nós já estejamos em sala de aula, mas quando eu estou vendo que muitos já estão com medo, né? Se criou até um pânico hoje no grupo lá, dizendo que não votaria, que não sei o quê, tá? Mas relaxa que Deus sabe todas as coisas e Ele vai nos dar um bom entendimento disso aí, que nós possamos atravessar essa luta aí. A Lucilene tá por aí? Ou já foi embora? Tá bem? Então, todos uma boa noite aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Essa aula vai estar disponível lá no YouTube, tá certo? Fiquem com Deus.